nome de Jesus. Glória a Deus. Cumprimento todos com a poderosa paz do Senhor Jesus. Amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Levanta a sua mão. Glória a Deus. Eu também estou feliz pela segunda vez aqui nessa igreja, né? Para adorar, exaltar o nome do Senhor Jesus. Sabemos que não tem outro lugar para a gente sentir feliz igual a casa de Deus. E eu estou feliz, eu creio também que vocês estão felizes nesta noite. E sinto feliz também, né, de encontrar a Banda Missão aqui, a qual já louvaram o Senhor lá na congregação de Jardim, da Igreja de Deus de Jardim. E já estava com saudade deles, graças a Deus a gente se reencontrou aqui, né? E está todo mundo com saúde e eu sinto feliz por isso. E o objetivo maior, irmão, de nós estarmos aqui é Jesus reunido nesta casa, neste recinto. Não tem nem outro objetivo de nós estarmos aqui se não for Jesus Cristo, aquele que morreu na cruz por mim, por cada um de vocês. É como Paulo diz, Paulo nas suas pregações, por onde ele passava, por onde ele pregava, ensinava, sempre ele falava: o meu objetivo de eu estar aqui não é outro objetivo se não for por Jesus, aquele que morreu na cruz por cada um de nós. E não tem coisa melhor do que a gente servir a Deus, do que a gente adorar a Deus. Não tem coisa mais gratificante do que isso. E me sinto feliz, né, realizado de estar pela segunda vez aqui na igreja sede da Igreja de Deus aqui em Mambaí. Fui convidado, né, pelo irmão Mazin para estar trazendo a palavra aqui. E eu quero dizer para cada um de vocês que de mim mesmo eu não tenho nada para dar para vocês, mas Deus, Ele tem tudo para preencher a minha vida e a vida de cada um de vocês. Se vocês esperar algo de mim mesmo, não vai ter nada. Mas do Espírito Santo de Deus, é Ele que nos enche, é Ele que faz a obra. Amém? Eu convido vocês para ficar de pé, para nós estar orando ao Senhor, para poder nós estar lendo a poderosa palavra do Senhor. Meu Deus, neste momento, meu Pai, que estamos aqui, meu Deus, nesta casa, neste recinto, obrigado, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado, meu Pai, na minha vida, na vida da minha família e também na vida de cada um desses irmãos que deslocaram dos seus lares para estar até aqui nesse canto, neste recinto, para estar te louvando e exaltando o teu nome, Jesus. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos realizado, Senhor. Se nesta noite aqui tem alguém enfermo, passando por um problema, por uma dificuldade, sabemos que o Senhor é o dono da cura, é o dono da libertação. Sabemos que tudo, Senhor, o Senhor pode fazer. Não tem nada impossível que o Senhor não faz, tudo o Senhor pode fazer. E nesta noite eu te agradeço por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Amém, Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Amém, Jesus. Irmãos, os irmãos podem abrir a poderosa palavra de Deus no livro de Lucas, no livro do Dr. Lucas, capítulo 18. Vamos meditar do versículo do capítulo 18 de Lucas e do versículo 35. Aleluia, Jesus, glória a Deus, Deus de poder. Capítulo 18 de Lucas e versículo 35, para nós a meditarmos a palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Glória a Deus. Então vamos meditar a palavra do Senhor, que diz assim. Na minha Bíblia tem o título O Cego de Jericó. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: e aconteceu que, chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto do caminho, mendigando. E ouvindo passar a multidão, perguntou o que era aquilo. E disseram-lhe que era Jesus o Nazareno que passava. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim.
e os que ia passando repreendia para que se calasse. Mas ele clamava ainda mais alto, Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Então Jesus parando, mandou-lhe que trouxesse. E chegando ele, perguntou-lhe, dizendo: que queres que te faça? E ele disse: Senhor, que eu veja. E Jesus lhe disse: vê, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia glorificando a Deus. E todo o povo, vendo isso, dava louvor a Deus. Amém? Pode os irmãos assentar. Glória a Deus. Irmão, esse texto, ele é um texto muito maravilhoso. É um texto muito forte. Porque aqui, do versículo 35, aconteceu que chegando ele perto de Jericó, estava um cego assentado junto ao caminho mendigando. Jesus, por onde ele passava, ele curava cego, fazia surdo ouvir, coxo andar, mudo falar. Jesus não podia ver um doente que ele curava. E Jesus passando, andando, e aquele cego estava na beira da estrada. E o 36 diz: e ouvindo passar a multidão, perguntou o que era. Ali, quando aquele cego estava sentado na beira da estrada, ia passando muita multidão, porque Jesus, por onde ele passava, as multidão o acompanhava, porque ele era e é o dono do milagre e da cura até hoje. Ele não mudou. A Bíblia diz que o Deus que nós servimos é o Deus de hoje e ontem eternamente. Ele nunca mudou, ele continua sendo o mesmo Deus. Aquela grande multidão estava passando, e ali alguns falaram para ele que era Jesus o Nazareno que ia passar ali, estava passando ali. E ali, porque ele estava em busca do seu milagre, em busca da sua cura, ele gritava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas, irmão, aquela multidão que acompanhava, eles não gostaram nada do que aquele cego estava fazendo, estava gritando. Eles repreenderam o cego que calasse. Mas rapaz, que barulho é esse que você fica incomodando? Mas na verdade quem estava em busca da sua cura era ele. Talvez quem estava acompanhando ali, talvez estava tranquilo, estava vendo, estava andando, não estava sentindo nada. Mas o cego, ele bateu na tecla em busca da sua cura. E hoje, nesse século 21 que nós estamos vivendo, também não é diferente. Eu não sei o problema, se alguém aqui nessa noite está passando por um problema. Talvez o seu problema que você está passando nesta noite não é a cegueira que aquele cego estava naquela época, mas talvez é um problema. Não é o mesmo problema, mas é um problema. Da mesma forma que aquele cego insistiu em busca da sua cura, hoje também, irmão Tico, são nós. Aquele objetivo que você está em busca, coloca nas mãos de Deus, mas você fica na brecha. Aquele cego, por mais que alguém repreende ele, que ele calasse, mas a palavra de Deus diz que aí que ele gritava mais alto: Filho de Davi, tem-se misericórdia de mim. Talvez hoje, se o brilho que está em você, porque você busca Deus, você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, e alguém fica incomodado porque você louva, porque você prega, porque você é um orador, porque por onde você passa você fala de Jesus. Às vezes muitos não podem gostar, né, irmão Tico? Mas nós não podemos se envergonhar. Da mesma forma que aquele cego, ele não envergonhou de clamar por Jesus, pelo seu socorro, dessa mesma forma são nós. Não podemos envergonhar de buscar a presença de Deus.
Seja qualquer o problema que você está necessitando. Eu não sei o que você está precisando do seu milagre, mas o que importa é que nós não podemos desistir. Nós temos que seguir. E o 37, e disse-lhe Jesus Nazareno que passava. É o 38. Então clamou dizendo: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele não desistiu, ele continuou gritando. Jesus, filho de Davi, ele sabia que Jesus ia passar ali, e ele ficou ali na espera. Hoje também não é diferente. Pode alguém falar de você, pode alguém rir de você, mas por Jesus ninguém cala a minha voz e nem a voz de nenhum de vocês, de um adorador. Por mais que o inimigo, ele não gosta, o inimigo, o atentador, ele não gosta que você ensaie um hino, que prende um hino, que venha estar aqui nesse púlpito aqui para louvar e adorar o nome do Senhor, um hino bonito, um hino maravilhoso. Ele não gosta. Ele gosta que você não prende nada, que você não prende nada da parte de Deus, não prende um louvor, nada. Mas o crente, que ele tem o intuito de morar no céu, ele cada dia mais, ele aperfeiçoa. Ele prende orar, ele prende louvor, falar, testemunhar, contar um milagre da parte de Jesus. Eu mesmo, por mais que venha a tempestade, que venha os problemas, a dificuldade, nada vai fazer eu parar de adorar o Senhor, de falar de Jesus, a qual eu estou falando aqui, que Jesus cura, que Jesus liberta, que Ele transforma, que não tem nada impossível para Ele. O Deus que nós servimos é aquele Deus que antes dele criar tudo, de criar o mundo, de criar tudo que tem nesse mundo, Ele já era, Ele já mandava, dominava e continua mandando até hoje. O homem não manda nada, o homem pensa que manda tudo, mas na verdade é um puro engano. O homem pensa que sabe, irmão, pensa que sabe tudo, que eu sou isso, que eu sou aquilo, mas tudo está no controle de Deus. Se você não colocar Deus na frente de tudo, nada dá certo, porque Ele é o que controla tudo, Ele é o que manda tudo. Amém, Jesus. E o 39 diz: e os que ia passando repreendia para que calasse, mas ele clamava ainda mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Mas o 40 diz assim: então Jesus, parando, mandou que ele trouxesse, e chegando ele perto. Aqui o 40 diz que Jesus, quando ele chegou ali aonde estava aquele cego, ele mandou que trouxesse esse cego para ele. E ali, quando trouxe o cego para Jesus, e ele disse, o 41 dizendo: o que queres que eu te faça? Tem uma interrogação: o que quero que eu te faça? E ele diz, com toda a potência, diz: Senhor, que eu veja. Ele diz com toda a potência: que eu veja. Porque na verdade ele era cego, e aqueles que os repreendia, talvez estava enxergando, estava andando, talvez ele estava em busca de outra coisa, mas não da cegueira. Mas aquele cego que na verdade ele estava cego, ele estava em busca da sua cura. Então uma coisa aí eu quero dizer para vocês, que vocês insistem no objetivo que vocês estão buscando, principalmente a salvação. Porque a Bíblia diz que vale mais uma alma salva do que a riqueza do mundo inteiro. Você pode ter tudo aqui, mas se você não tiver a salvação, a Bíblia diz em Apocalipse que é miserável. A Bíblia diz que o homem pode ser milionário, bilionário aqui na terra, mas se ele não tiver Jesus, a Bíblia diz que ele é um pobre miserável. E materialmente dizendo, aqui na terra, se você não tem nada, mas se você tem tudo, diz a Bíblia também em Apocalipse, que você é um bilionário. Jesus, ele é mais importante na nossa vida. Porque, irmão,
pode ter a riqueza que tiver. Naquele dia que você morre, você vai para aquele túmulo, você não leva nada. Caixão não tem gaveta para levar nada, para levar dinheiro, para levar nada. Vai ficar tudo aqui. Então uma coisa mais importante da nossa vida é a nossa salvação, que a Bíblia diz que não tem dinheiro que paga. E é aquilo que o inimigo está atrás para tomar, irmão Tico. Ele está atrás para tomar. Ele sabe bem como é o céu, porque a Bíblia diz que ele veio de lá. Ele sabe que o céu é bom, que o céu é maravilhoso. Então ele faz de tudo para ninguém ir para lá. E a qual a Bíblia diz que azul é de ouro e os muros de cristal. E a casa, se a Bíblia diz que azul são de ouro e os muros de cristal, e a casa, que a Bíblia não diz como é a casa. A casa deve ser de uma coisa muito mais importante. Se azul é de ouro e os muros de cristal, a casa é de uma coisa muito mais importante. Então vale a pena você batalhar, vale a pena você dedicar. Ser vestido das armaduras de Deus. A Bíblia diz que nós temos que ser vestido das armaduras de Deus. Para que as armaduras? Você calçar os seus pés, usar o capacete, para que quando vir a tentação você resistir. Você não cede. Você está escudado. Para quando vier aquele mal, o problema, para te afligir, para te decepcionar, você está treinado. E o inimigo, ele não tem êxito na sua vida. A gente vê tantos profetas do passado, que eles foi treinado para lutar na guerra. O único que lutou na guerra que não era treinado foi Davi. Porque quem era treinado a manejar a espada era Eliabe, Abinadab, Simei e os seus irmãos. Mas Davi não era. Mas ele lutou sem treinar, mas o que era treinado estava com ele, que era Deus. Se você colocar Deus na frente, uma criança mata qualquer gigante. Pode ser um menino pequeno. Se Deus estiver com a criança e o gigante não estiver, vence. Davi, ele foi levar alimento para os seus irmãos. Quando ele chegou, que viu aquele gigante desafiando o povo de Israel, até mesmo os que já eram treinados em lutar ficou com medo. Mas ele falou assim: eu não vou deixar que esse gigante desafie o povo de Deus, eu vou entrar nessa guerra. E até os seus irmãos falaram para ele: não vai não, porque nós que é treinado, que já sabe manejar a espada, que nós lutamos junto com o rei Saul, nós não está tendo coragem. Você que veio trazer alimento para nós, que vai ter coragem de encarar esse gigante. Falou assim: vocês que é medroso, eu vou. Vocês é treinado, mas é um treinado medroso. E eu não sou um treinado, mas o Deus dos exércitos está comigo. Foi o que aconteceu, que ele venceu. Com Deus na frente você vence. Passa por luta, passa por cima das enfermidades, passa por cima do mar vermelho, da fornalha ardente. Que na nossa vida hoje, nós não enfrentamos um mar vermelho como Moisés enfrentou, uma fornalha ardente como Sedraque e Mesaque enfrentou. Mas tem problema na sua vida hoje que parece ele. Às vezes tem luta travada na sua vida, que é o mar vermelho purinho, que é a fornalha ardente purinha, que é uma cova de leão purinha. Mas com Deus na frente, nós vence, nós passa por cima. E o objetivo de cada um de nós aqui nesta noite é Jesus. Eu não vim aqui na igreja para olhar qual é o irmão mais bonito, qual é o irmão que está mais bem vestido nesta noite. Mas o nosso foco aqui nesta noite é Jesus Cristo de Nazaré, aquele que morreu na cruz do Calvário por mim e por você. Jesus, ele foi rejeitado em Nazaré. A Bíblia diz que em Nazaré Jesus foi rejeitado, mas quando ele saiu pregando, anunciando o evangelho por Samaria, Galileia, o povo já deu crédito nele. Em Nazaré ele não tinha valor nenhum, mas quando ele saiu para outros lugares, a multidão acompanhava. Porque Jesus, quando ele via um cego, ele botava a mão na cabeça e expulsava a cegueza.
totalmente diferente dos religiosos do passado. Que os religiosos do passado, eles construíram um arraial para separar o são dos doentes. A lepra no passado era uma doença que todo mundo tinha medo. Os religiosos do passado construíram um arraial para separar os leprosos da cidade. Os leprosos, os doentes, era para o arraial. O são ficava dentro da cidade. E ali ainda tinha uma regra que eles criaram. Se tivesse ventando o leproso, se tivesse ventando era 4 metros que um leproso poderia ficar do não leproso. E se o vento tivesse parado, ele poderia ficar 2 metros longe do leproso. Era uma regra. Isso foi a regra dos religiosos. Mas quando Jesus entrou nessa cidade, Jesus fez totalmente diferente dos religiosos do passado. Os religiosos construíram um arraial para tirar os doentes, mas Jesus veio botando a mão na cabeça do doente, expulsando a doença. Entendeu? Por isso que hoje, irmão, é Jesus. Religião não se salva ninguém. Quem salva é Jesus Cristo. Os religiosos construíram para tirar os doentes, mas Jesus, ele botou a mão na cabeça do leproso e expulsou a lepra. Botou a mão na cabeça do cego e expulsou a cegueira. Botou a mão na cabeça do coxo, fez andar. Então é esse Deus, é esse Jesus que nós estamos servindo. É o que cura, que liberta. Não tem tipo de enfermidade que ele não cura. Enfermidade que Jesus cura é todas. Se tem um crente doente e ele morreu, é porque Jesus queria que ele morresse. Porque quando Jesus quer fazer o milagre, mesmo que estiver morto, ele faz ressuscitar. Se viu, está doente, morreu, é porque Jesus queria que morresse, amém? Vamos meditar mais aqui, para terminar, irmão. E logo viu e seguiu glorificando a Deus. Todo o povo vendo isto, dava glória a Deus. A multidão, quando viu Jesus curando o cego, fazendo grandes maravilhas, a multidão acompanhou. Na verdade, esse é o Filho de Deus que os profetas falavam que ia de vir, que ia de aparecer. É esse que por onde ele passa, ele faz milagre espantoso. Se tem uma tempestade, ele estende a mão, a tempestade para. Ele anda por cima das águas. Esse, na verdade, é o Filho de Deus. Então, irmão, é Jesus. Fique com Jesus. Por mais que o mundo, esse mundão aí, oferece coisas que parecem ser boa, mas na verdade não tem nada de bom. A Bíblia diz que no tempo de Noé era quase 11 milhões de ser humano, de pessoa na terra. Foram salvos 8. Quase 11 milhões. 8 foram salvos. Hoje você fica na brecha. Naquele tempo de Noé, não tinha celular, não tinha essa tecnologia que tem hoje, não tinha carro, não tinha nada de coisas luxuosas que tinha hoje. Hoje tem tecnologia, tem tudo. Hoje praticamente o mundo encolheu. Uma pessoa tira foto lá em São Paulo, aqui já tem um custinho ela aqui. Praticamente o mundo encolheu. Na época de Noé não tinha nada disso. No meio de quase 11 milhões, foram 8 salvos. Hoje tem que tomar cuidado, porque com essa tecnologia está pior do que daquela época. E naquela época que não tinha nada disso, foram só 8 salvos. E hoje temos que redobrar o cuidado, porque está muito pior. Esse mundo já cheira mal nas narinas de Deus. E tudo nos indica e tudo nos mostra que Jesus está voltando. Segundo o que a Bíblia diz, e segundo que o mundo está caminhando, nada mais e nada menos que a volta de Jesus, que está para tocar as trombetas e o Filho do homem aparecer nas nuvens com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos nos 4 ventos de uma outra extremidade para pegar um homem e uma mulher lavado e remido no teu sangue. Amém? Essa foi a palavra, foi a mensagem de Deus para mim e para vocês. É como eu acabei de falar para vocês, de mim mesmo eu não tenho nada, mas Deus, Ele tem tudo. Às vezes a gente costuma falar que esse livro fechado é um livro, mas aberto é a boca de Deus falando.
Para mim, ela fechada e aberta é a boca de Deus, falando comigo, falando com cada um. Que o Espírito Santo de Deus complete esta mensagem no coração de cada um de vocês. E eu convido os irmãos para ficar de pé, para nós orar, para mim devolver o microfone. Aleluia, Jesus. Senhor Jesus, obrigado, meu Deus, por essa palavra que o Senhor trouxe, meu Pai, nesta casa, para mim, para o teu povo, para a tua igreja. Porque sabemos, meu Pai, que a cada dia precisamos, Senhor, de um conforto. Precisamos, meu Pai, de estar mais conectado na tua presença, Senhor. Venha cada dia nos fortalecer, venha cada dia nos dar mais sabedoria, Senhor, para nós pregarmos a tua palavra, ensinarmos a tua palavra, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Abençoa essa igreja, abençoa essa casa, abençoa os irmãos, aqueles que compareceram e também aqueles que não compareceram, Senhor. Obrigado por tudo. Obrigado, meu Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem realizado. Abençoa a minha família, abençoa, meu Deus, todos os irmãos da igreja de Deus aqui em Mambaí e também outros ministérios. Que o Senhor continua abençoando, continua falando, continua usando os mensageiros, meu Pai. E nesta noite eu te agradeço e te peço, em nome do Deus Pai, do Deus Filho e do Espírito Santo. Amém. E amém, Jesus. Devolvo, irmão.